Bom dia aos amigos da TV 247, começando mais uma semana, 25 de maio de 2020, 7 horas e 30 minutos. Daqui a pouco teremos aqui nosso querido Breno Altman para seguir adiante com o Bom Dia 247. A gente também segue emendando com o Paulo Emílio e com a Tereza Cruvinel. Opa, peraí, musiquinha aqui que não devia estar tocando. Agora a gente já continua aqui na nossa transmissão. Bom, hoje a gente vai falar do veto dos Estados Unidos à entrada de brasileiros, vamos falar da reunião ministerial, evidentemente a gente ainda não teve o Breno fazendo análise dessa reunião, o Bolsonaro partindo para cima dos ministros do Supremo Tribunal Federal, não só o Celso de Mello, mas também o Alexandre de Moraes, e vamos trazer muita informação aqui também da área econômica, internacional, enfim. Vamos repassar todas as notícias, já vou começar aqui. Antes de mais nada, agradecendo a toda a comunidade, a todos aqueles que se tornaram membros ou assinantes, principalmente no dia de ontem, que a gente fez um apelo especial em função da ofensiva da extrema-direita contra o Brasil 247. Depois até vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas realmente a nossa comunidade respondeu com muita força, passamos a ter muito mais membros e assinantes do que a gente já tinha, e assim a gente vai expandindo progressivamente a nossa atuação. Bom, sem mais enrolação, vamos começar aqui pela manchete da Folha de São Paulo. Depois de vídeo, Bolsonaro ataca Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal. O que o Bolsonaro fez ontem? Ele saiu à rua e disse que, insinuou, na verdade, fez um post de que o Celso de Mello teria cometido abuso de autoridade ao vazar aquela reunião, né? Então agora ele vai tentar enquadrar o Celso de Mello usando um caminho institucional e mobilizando as suas tropas ali nas redes sociais, enfim. Ontem, outro ministro do Supremo também foi atacado, foi o Alexandre de Moraes. Foi alvo de fake news do chamado Gabinete do Ódio, em que diziam que ele teria ali feito uma conversa com integrantes do PCC, o primeiro comando da capital. O Alexandre de Moraes reagiu e disse que os marginais do Gabinete do Ódio serão punidos. Cafezinho aqui para a gente começar o dia, é bom. Vamos lá. Ótima semana, diz o Carlos Roberto de Carvalho. Ótima semana, eterno, querido presidente Lula. Ana Clara manda um alô. Glácia, Laurita, Marluce, Dilvana Zebendo. Edmeia lá de Uberlândia. Uberlândia está presente aqui também. Viva, salve Uberlândia. Jornal Estado de São Paulo. 5 estados à beira do colapso. Na verdade, na questão sanitária, São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Pará e Pernambuco são 5 estados que estão mais próximos do colapso na questão sanitária. E essa aqui é uma notícia econômica, que é a manchete real do jornal, dizendo: gestão da pandemia piora a imagem do país e afasta investidores. Analistas internacionais destacam crise sanitária, política e econômica. O Brasil registrou em março maior fuga de capital desde 1995. 1995 foi a crise do México. Logo depois do Plano Real, em 94, FHC ganhou a eleição. Foi só um soluço aqui. Enfim, e aqui dizendo que, na verdade, é o que o Haddad já disse para a gente numa entrevista recente, que o Bolsonaro atinge tanto a economia como a saúde. Então, o Bolsonaro é uma catástrofe completa nos 2 campos principais hoje, né, da atenção, que são saúde e economia, ele está atacando os 2. Muito obrigado, Nalci Silva, se tornando membro aqui, muito bom. Enfim, a Regina fala: Atucho, que foi aquela carta dos coronéis ameaçando a STF, juízes, petistas, foram generais de pijama, né, dizendo que estão prontos para uma guerra civil. Vou falar sobre isso com o Breno também. Será que tem que ter medo dessa turma? Será que eles só ladram ou será que eles mordem também? É uma questão, né? Valor econômico. Capa do Valor aqui, ó. Valor trazendo isso aqui. Covid fica em segundo plano na agenda de Bolsonaro. Na verdade, fica em 15º plano. O que não existe na agenda do Bolsonaro é coronavírus. E acho que esse tem que ser, de fato, o discurso principal. As pessoas ficam falando assim: não, veja bem, ele xinga, faz palavrão, essa coisa toda. O mais importante, palavrão ele sempre falou. Esse sempre foi o Bolsonaro e ele foi eleito falando palavrão, né? O que eu acho que pega é isso aqui, ó. Ele não dá a mínima para a saúde das pessoas, não está nem aí. As pesquisas já começaram a captar isso, a pesquisa XP mostrou isso também, né? Que na verdade a aprovação dele caiu para 25%,
e principalmente porque existe uma percepção muito negativa em relação à maneira como ele lida com a questão da saúde pública. Passando aqui rapidamente pelos temas internacionais, uma coisa que vocês vão ver com cada vez maior frequência vai ser isso aqui, ó, a imprensa brasileira destacando protestos em Hong Kong. Né? A gente está naquela situação de Guerra Fria, Estados Unidos e China, então claramente a gente vai ter essa instrumentalização dos protestos em Hong Kong, que contam com o apoio dessas ONGs internacionais que vão lá desestabilizar regimes políticos, né? Então tá aqui, manifestantes de Hong Kong voltam a desafiar China com protestos de rua. Tem uma notícia importante hoje de que há muito mais ataques à China do que foram revelados naquelas gravações. Então há um certo temor no governo brasileiro de retaliações chinesas. A China é o maior parceiro comercial brasileiro, é o país que mais importa do Brasil, o país que mais investe no Brasil, e aparentemente o Paulo Guedes foi muito ofensivo em relação aos chineses, né? Bom, obrigado, aqui é o Cadu Lacerda, atualizando a sua assinatura, fazendo um upgrade. Obrigado, Cadu, pelo apoio que você sempre dá com a gente aqui. E a China apontando o risco de nova Guerra Fria. Sobre isso, já faço o convite desde hoje, está marcado, sexta-feira dessa semana, coloquem na agenda, 14h, Pepe Escobar e Dilma Rousseff explicam a nova Guerra Fria entre Estados Unidos e China. Me ocorreu essa ideia no fim de semana, mandei um WhatsApp lá para o pessoal da Dilma, ela achou muito interessante fazer esse debate, principalmente depois da reunião ministerial, em que o governo brasileiro claramente se coloca numa posição de dominação, de submissão. O Pepe achou fantástico, então acho que vai ser muito interessante, eu vou fazer a moderação, a mediação, sexta-feira, 14h, pelo menos 2 horas aí de debate sobre Guerra Fria, Estados Unidos-China. Lembrando que o Brasil teve uma relação muito próxima com a China no governo da Dilma. A China não só foi o país que investiu naquele primeiro leilão do pré-sal, também ia ajudar a resolver o problema da Sete Brasil, que foi uma empresa duramente atacada pela Lava Jato. A China também comprou as linhas de transmissão do setor elétrico. Então acho que vai ser um debate muito interessante. Alguns criticam o excesso da presença chinesa na economia brasileira. A Dilma vai poder falar sobre isso, o Pepe vai falar também. O Pepe mora na Ásia, né? Enfim. Obrigado aqui também, Elo BH, como assinante, obrigado. E o especialista federal. Não são nem generais de pijama, os 89 são coronéis de pijama, todos têm de 72 anos para cima, ameaçando a democracia ao defender a luta armada. Pois é, o Breno vai poder falar bastante sobre isso daqui a pouquinho. Bom, Brasil já na segunda colocação, 363 mil casos, 22.666 óbitos. Passou a Rússia, está ali coladinha. Colada não, né? Os Estados Unidos têm muito mais casos do que o Brasil, mas de qualquer maneira o Brasil tem muita subnotificação também. Uli Borges dizendo: Atush, chame o Lucas Rubio, que divulga informações sobre a Coreia Popular. É um bom convidado. Ah, seria muito bom. Não sei se ele é amigo do Jones Manuel, porque o Jones poderia fazer um bom programa sobre Coreia do Norte também. Seria bem legal. Bom, então, aquilo que eu tinha dito, né, da manchete do estado de São Paulo, 5 estados se aproximando do colapso. Amazonas, Pará, São Paulo, Rio e Pernambuco. Olha aqui, São Paulo, por enquanto tem 75% das UTIs ocupadas, 51% de isolamento social só. Rio de Janeiro, 86% de UTIs ocupadas, 46% de isolamento social. Pará, 84,5% de UTI ocupada, 49,9%. Amazonas não informa quantas UTIs ocupadas e o isolamento social baixo, 48%. Pernambuco, 97% das UTIs ocupadas. Então, Pernambuco é uma situação já crítica, catastrófica, né? Tomara que nos transforme num Equador, em que as pessoas iam morrendo nas ruas. Gente, né? Brasileiro não pode mais pisar nos Estados Unidos. E mesmo pessoas estrangeiros que tenham passado pelo Brasil nos últimos 14 dias. Então, imagina assim, quer dizer, o cara estava no Brasil, foi para a Europa, não entra nos Estados Unidos. Estava no Brasil, foi para o México, não entra nos Estados Unidos. Por quê? Porque o Brasil virou o epicentro do coronavírus, na visão do Trump. E aí, brasileiros não vão mais para a Disney, mas isso não é só motivo, não é só isso o motivo, não. Tem a questão cambial também. O dólar está, se eu não me engano, 5,58.
Com a Dilma era 3,20, 2,80, 3,20. As pessoas diziam: mamãe, quero voltar para a Disney, né? Quero voltar. Então, na verdade, queriam de volta o dólar a 1,80, R$ 2. Bom, real ganha status de moeda tóxica com aversão a riscos fiscal e político. O Brasil tem a moeda que mais se desvalorizou no ano, nesse ano de 2020. O motivo é a incompetência da equipe econômica. Estão queimando as reservas internacionais também, não inspiram confiança, não atraem investidores. Tem a questão fiscal, né? Diziam que a Dilma tinha quebrado o Brasil, a Dilma tinha feito 3 anos de superávit, fez um pequeno déficit no último ano, 2014, déficits fiscais muito maiores depois que a Dilma deixou a presidência. Então, o Brasil está caminhando para uma dívida aí superior a 100% do PIB. Como é que isso vai se resolver? Inflação, alongamento da dívida, reestruturação da dívida, calote da dívida? Veremos isso mais adiante. Aqui, ó, só mostrando o presidente da Caixa Econômica. Engraçado esse cara, o Pedro Guimarães, cara que fala muito palavrão, parece que é muito puxa-saco do Bolsonaro também. Hoje ele está se vangloriando de que a Caixa paga 100 milhões de brasileiros, mais ou menos, que ele montou uma operação de guerra em 5 dias. Ele foi para lá claramente com a missão de privatizar, de vender a Caixa, e agora está aqui exaltando o papel da Caixa como banco público. Ontem, na live com o René, sobre um estudo, né, live que essa foi restrita para os membros, para os assinantes. Um dado interessante da pesquisa do Google é que as pessoas procuram cada vez mais bancos públicos, né? Os brasileiros acreditam nos bancos públicos e acham que os bancos públicos podem dar resposta à crise, né? Bom dia, Leni Brito, mandando aqui um abraço. Então tá aqui, ó, Donald Trump. Para que serviram tantas continências, tanto agachamento, tanta submissão, né, tanto puxa-saquismo do Bolsonaro? O brasileiro não entra nos Estados Unidos. É humilhante, gente. Né, o Brasil era um país respeitado. O Brasil já foi um país... O Brasil é um país importante, mas o Brasil nunca foi tão ultrajado. Né? Tem um chanceler como Ernesto Araújo, que ontem estava no Twitter dizendo não, que nossa parte... 4 horas antes dessa decisão, o Ernesto Araújo estava dizendo no Twitter, o chanceler, que não, a parceria Brasil-Estados Unidos nunca foi tão sólida, tão forte. Está aí. O brasileiro não pode mais pisar nos Estados Unidos. E aqui, é isso aqui, ó. Postura frente à pandemia, pior imagem do Brasil no exterior e afasta investidores. Então, o brasileiro não entra nos Estados Unidos. Em breve, veremos aí países internacionais boicotando produtos brasileiros, né? A Miriam Marques está dizendo que a Caixa já é organizada há muitos anos, não tem nada a ver com a gestão desse Pedro Guimarães. Matéria do Valor, que diz aqui, ó, na pandemia, Bolsonaro privilegia a economia, né? Mas não privilegia a economia, ele só faz um discurso raivoso de que não, veja bem, tal, tudo tem que abrir na marra o comércio, ele só vai adiar. Foi muito interessante no sábado, no Bom Dia 247 com o João Antônio, lá de Souza, na Paraíba. O prefeito cedeu a pressão, cidade pequena, média, né? Sertão paraibano, abriu o comércio, cresceram os casos de coronavírus, ele fechou o comércio. Então não adianta ser apressadinho, não funciona, né? O Breno já falou isso aqui várias vezes também. Uma entrevista importante aqui do André Singer, cientista político, foi porta-voz do governo Lula no jornal Valor Econômico, dizendo: a articulação para conter presidente precisa ir além da esquerda, né? Então tem que aglutinar outros setores. O Haddad deu uma entrevista ontem para um programa chamado Poder em Foco e disse o seguinte: o Haddad falou que o Bolsonaro será competitivo em 2022 e que é preciso ir ampliando o campo democrático para enfrentá-lo. Esse é o diagnóstico do Haddad, que lembra um pouco essa fala aqui do André Singer também. Pessoal lembrando aqui da hemorroida do Bozo. Tânia Viana, bom dia 247, amo ouvir vocês. Muito obrigado, Tânia. Fique aqui com a gente todos os dias. Traga mais gente aqui para a TV 247 para a gente ampliar o nosso alcance. Bom, mais uma de economia. Volta do investimento privado fica mais distante com o Covid-19. Vocês lembram, né? A Dilma foi golpeada em 2016. Não, é só tirar a Dilma que a confiança volta. A gente está há 4 anos esperando a tal da confiança voltar e a confiança não volta, nem voltará, né? Essa aqui é muito interessante. Isso aqui é um bom tema também para o programa do Zé Reinaldo, do Lejane, que é o mundo como ele é. Esses ataques do Brasil à China, né? O Bolsonaro falando que está cheio de espiões chineses no governo brasileiro.
Aqui, ó, Guedes e militares temem que parte de vídeos sobre China vaze. Preocupação é que trecho polêmico cause crise diplomática e afete comércio. O Bolsonaro, o Paulo Guedes falou, não, o chinês é aquele cara que a gente tem que aguentar, né? E aqui a gente tem a informação. O Breno já chegou, já estou embarcando aqui. O Breno está terminando de tomar seu café da manhã ali. Já já ele entra. O Breno está me escutando, já me ouviu. Muito legal esse sistema aqui, gente. É um barato, porque antigamente, quando a gente fazia pelo sistema anterior, as pessoas já entravam ao vivo. Agora a gente já vê na sala de espera, o convidado escuta a gente falando, a gente consegue sinalizar e a gente já chama. Aqui, o Paulo Guedes ataca duramente o Partido Comunista Chinês e provavelmente isso vai gerar algum tipo de retaliação. Deixa só o Breno terminar ali o pão. Ele está com pão na chapa ali, ele está comendo um pão na chapa, já está terminando aqui, tá? Eu já vou embarcar o Breno nesse instante aqui. Bom dia, Breno Altman, tudo bem? O Breno, o pessoal vai achar que a gente está fazendo um merchanzinho aqui, hein, cara? Não pode, cara. Esses casacos Adidas aqui não pode, pô. Nós também, olha. Então, estamos uniformizados, Léo. É sempre uniforme, né, cara? Puta merda. O Breno, você tá bem? Tudo em paz? Mas depois que o Fidel, quando saiu da presidência de Cuba, começou a usar casaco e tênis da Adidas, nós somos perdoados. Então, eu sempre me lembro dele quando eu uso esse casaco aqui. Tudo bem, Breno? Com você, tudo em paz? Tudo, Léo, tudo bem. Aqui hoje é o 60º dia de quarentena, meu. Caramba, é muito difícil, né? E você é disciplinado, eu sei disso, né? Você fica eu e meus cachorros aqui. Tá certo. Mas você mora em casa, apartamento, não? Moro em casa. Então você tem um pouco mais de espaço, você tem se exercitado, toma um solzinho. Me sinto mais a solidão é maior ainda, né? Você tem que ficar andando de ambiente em ambiente da casa. Tá certo. Breno, vamos tocar aqui o barco. Olha só, eu já apresentei as principais notícias, estava falando agora aqui sobre a questão da China, né? Um dos detalhes dessa reunião ministerial é a total submissão do governo brasileiro aos interesses dos Estados Unidos, ataques muito assim grosseiros à China. Paulo Guedes falou, não, o chinês é aquele cara que a gente tem que aguentar, tal, só porque ele tem dinheiro, é um primo rico, compra 3 vezes mais do que o americano. Parece que tem mais coisa para vazar dessa relação China. E o Bolsonaro disse que recebeu informes de inteligência do Trump sobre o coronavírus. Eles compraram essa tese de comunavírus, né, também. E o Bolsonaro fala que há espiões chineses infiltrados em todos os ministérios. Como é que você está vendo essa diplomacia, Brasil, Estados Unidos, e essa hostilidade em relação à China? Olha, o governo Bolsonaro caminha sobre uma contradição. Do ponto de vista ideológico, isso é muito evidente. Eles tratam de colocar o Brasil como um servo, como um vassalo dos Estados Unidos. Mesmo quando os Estados Unidos espancam o Brasil, eles batem palmas, como golfinho, como se fossem animais amestrados, né? Agora, há contradição entre essa opção ideológica do governo Bolsonaro e a vida real. Na vida real, o principal importador dos produtos brasileiros, sem o qual o Brasil quebraria, é a China. Então, eles têm que andar ali no fio da navalha. Eles gostariam de poder se juntar ao Trump mais abertamente na guerra contra a China, na guerra ideológica contra a China. Isso seria mais coerente com o discurso neofascista do governo Bolsonaro, permitiria ressuscitar com maior vigor um discurso anticomunista bastante radicalizado. Agora, a questão é que o Brasil precisa dos negócios da China, e em especial o agronegócio brasileiro, de maneira alguma, aceitaria que o governo virasse as costas para o gigante asiático. Então, essa é a contradição na qual se equilibra em política externa. O governo brasileiro tem que fazer de conta de ter alguma seriedade no trato negocial com a China, mas ideologicamente a concepção que guia o governo Bolsonaro e que guia hoje as Forças Armadas brasileiras é a teoria da Quarta Guerra Mundial, né? Eu vou repetir aqui uma coisa que eu já disse. A Primeira Guerra foi entre 14 e 18, a Segunda entre 39 e 45, a Terceira teria sido a Guerra Fria
com a polarização entre o campo socialista, liderado pela União Soviética, e o campo capitalista, liderado pelos Estados Unidos, de 45 até 91, e nós estaríamos embarcando numa quarta guerra, marcada pelo conflito entre Estados Unidos e China, no qual, no que depender do governo Bolsonaro e do comando do Exército Brasileiro, o Brasil estaria estritamente alinhado com a Casa Branca. A questão é que a vida real atrapalha. Por enquanto, Guerra Fria, né? Ou existe a previsão... Não, Guerra Fria, não. A ideia de um conflito generalizado que ganhasse proporções nucleares não existe no horizonte. Né? As armas nucleares, elas bloquearam o confronto generalizado, ao menos dentro de uma certa razoabilidade, porque significa a destruição do planeta. Claro. Agora, Breno, ainda na questão internacional, antes de entrar na reunião do Bolsonaro, nas reações, enfim, como é que você está vendo essa questão do navio iraniano se aproximando da Venezuela, furando o bloqueio dos Estados Unidos? Explica para a gente essa história. Qual que é a importância desse episódio? Olha, pessoal, desculpa que eu ainda estava comendo um pãozinho. Veja, por conta das sanções que a Venezuela vem sofrendo dos Estados Unidos, o país ficou sem gasolina, porque eles têm petróleo, mas o refino de grande parte do petróleo venezuelano, que é um petróleo pesado, era feito nos Estados Unidos pela rede de refinarias que a Venezuela tem nos Estados Unidos ou em outros países. A Venezuela é proprietária de uma rede nos Estados Unidos chamada Citgo, que é uma das maiores redes de postos de gasolinas e de refinarias dentro dos Estados Unidos. Então, a Venezuela exportava para suas próprias refinarias o óleo bruto, que é o óleo pesado, para ser refinado, e importava para a Venezuela. A Venezuela vinha nos últimos anos, antes da crise, antes de 2014, ela vinha modernizando seu parque de refinarias, construindo novas refinarias para poder gerar combustível dentro do seu próprio território, utilizava outras estruturas para fazer esse refino, mas com as sanções isso se tornou inviável. E a Venezuela passou a ter um problema de escassez de combustível no seu território, porque não adianta ter petróleo bruto apenas, tem que refinar. E a Venezuela buscou comprar esse combustível no mercado internacional. Comprou do Irã. Essas embarcações que estão chegando à Venezuela é suficiente para abastecer o país por mais de um ano de gasolina. São 3 grandes embarcações. O Irã, num ato de coragem, apoiado diplomaticamente pela Rússia e pela China, peitou as sanções americanas. Se suspeitou, num certo momento, que os Estados Unidos pudessem fazer bloqueio naval, ou seja, impedir em alto mar a chegada do navio iraniano, o que seria um ato de guerra, porque os Estados Unidos não são donos dos mares. Os Estados Unidos têm autorização pelo direito internacional de atuar apenas nas chamadas 200 milhas marítimas, né, como todos os países têm. Mas não pode deter embarcações comerciais que se destinam para outros países. Ato de guerra. E os Estados Unidos parecia que ia engrossar, mas recuou. E nós vimos ontem aquela cena do primeiro navio iraniano chegando, escoltado por embarcações venezuelanas, escoltado pela Força Aérea venezuelana, e embarcações americanas ao longe, observando, mas acabaram por não interferir. Então, foi uma vitória do governo Maduro, porque resolve um problema econômico importante, o país está sem combustível, está sofrendo de escassez de combustível, e também reforça o campo geopolítico no qual está a Venezuela, o Irã, liderado pela China, e tem como principal integrante dessa coalizão a Rússia. Então, é uma vitória desse campo geopolítico. Foi imposto um recuo ao governo Trump que não pode ser desconsiderado. Muito bom, Breno. Deixa eu trazer comentários aqui do nosso pessoal, agradecendo aqui. O Cadu Lacerda. Depois do I love you do Bozo para o Trump, o amor acaba com o pé na bunda do brasileiro. É no que dá bater continência para gringo. Adriana Vaz, é um terror ver a PM de São Paulo bater continência para bolsominions. Tentaram inventar uma desculpa, mas não colou. Imagine PMs armados insurretos. Pois é, eles soltaram uma nota dizendo que era uma homenagem a um policial que morreu, enfim, ficou muito estranha essa história. O Cláudio está fazendo uma brincadeira. Breno, não fale com a boca cheia aqui, mas foi falha minha, eu que fiz o corte para o Breno na hora inadequada. Aqui, agradecendo então, a gente teve vários membros chegando. Enfatizo aqui a chegada, a importância dos assinantes, como a Solange, a Maria do Carmo, Roberto Moraes, Jacob Cassetari, Eliane Del Coleto e muitos outros. Obrigado a todos.
Breno, vamos lá, vamos continuar. Eu queria mostrar para você o que está na capa da Bloomberg nesse momento. Gosto muito, né, dessa agência Bloomberg, eu acho que ela faz um noticiário, embora tenha um viés assim, de mercado econômico, acho que é menos ideológico do que de outros veículos. Como é de hábito do jornalismo econômico, né? A burguesia não pode mentir sobre os números da economia, porque senão faria maus negócios. Né? Não, mas você pega, por exemplo, eu acho o Wall Street Journal, que eu acompanho também, muito vinculado à direita nos Estados Unidos. A Bloomberg é mais aberta, publica de tudo, dá a versão de todo mundo, enfim. Então está aqui na manchete, olha, a China condena duramente o fato de várias empresas chinesas terem sido colocadas numa lista negra, então mais sanções dos Estados Unidos contra a China. A China fazendo uma advertência a políticos dos Estados Unidos sobre a nova Guerra Fria, dizendo também que essa lei que cria essa lista negra de empresas também pode atingir os dois países. E a economia chinesa e americana ela é muito integrada. Os iPhones são produzidos na China, tem muita coisa nos Estados Unidos que vem da China também. Mas claramente os Estados Unidos estão tentando aprofundar esse processo de sanções contra a China e de desglobalização. E também, ao mesmo tempo, a Bloomberg noticiando aqui a questão dos protestos em Hong Kong, que são estimulados pelo Ocidente. Eu queria te pedir para falar um pouquinho sobre a questão de Hong Kong e como é que você vê esse avanço da Guerra Fria, Breno? Olha, nós temos que compreender a conjuntura eleitoral dos Estados Unidos nesse debate, porque ela é decisiva. É verdade que está em curso, e já está em curso há anos, a crescente polarização entre Estados Unidos e China. É uma polarização no fundamental econômica, mas que aos poucos vai se estendendo para todas as frentes da geopolítica. Passa a ser também uma disputa político-ideológica, embora os chineses sempre tenham tentado evitar esse contexto. Os chineses têm como estratégia já há muitos anos acumular forças em termos econômicos sem se meter em embates políticos e ideológicos contra os Estados Unidos. A China busca percorrer um caminho diferente do que percorreu a União Soviética nos seus áureos tempos. A União Soviética integrava imediatamente a disputa econômica com a disputa político-ideológica, ou seja, a União Soviética liderava um projeto anticapitalista e isso significava uma atuação geopolítica nas mais distintas regiões do planeta em confrontação com o campo capitalista. A China compreendeu que a União Soviética se equivocou nessa estratégia porque não tinha força econômica para sustentar aquele tipo de disputa político-ideológica e militar contra os Estados Unidos. Então a China desenhou uma outra estratégia. Nós vamos acumular durante muitas décadas força econômica para somente depois ingressarmos numa disputa político-ideológica e eventualmente militar, embora localizada contra os Estados Unidos. Mas o fato é que os Estados Unidos vêm precipitando essa polarização político-ideológica e a China vai ficando numa situação em que ela tem que se defender, em que ela tem que responder aos Estados Unidos, precipitando, digamos assim, o calendário estratégico chinês. Com as eleições norte-americanas se aproximando, as eleições estão previstas para novembro desse ano, Donald Trump tem radicalizado seu discurso nacionalista xenófobo, seu discurso nacionalista de grande potência. E faz parte desse discurso aprofundar a polarização com a China. Trump precisa disso eleitoralmente, porque ele precisa mobilizar esse pensamento nacionalista retrógrado dos Estados Unidos para poder se contrapor ao desgaste eleitoral que ele está sofrendo por uma gestão calamitosa da pandemia. Os Estados Unidos acumulam mortes numa velocidade jamais vista fora de tempos de guerra. Aliás, é superior a todas as guerras que os Estados Unidos se envolveu, com exceção da Segunda Guerra Mundial. Mas já se aproxima, os números são avassaladores. Os Estados Unidos ultrapassarão rapidamente já os 100 mil mortos. Deve ter ultrapassado esse fim de semana, na verdade, os 100 mil mortos. Está em 99 mil, Breno, só atualizando aqui, 99 mil. Vai ser hoje. Está passando hoje, então, 100 mil mortos. Então, essa situação de desgaste por conta da pandemia leva o Trump à possibilidade de perder as eleições para um picolé de chuchu, como é o Joe Biden. Joe Biden é uma espécie de Geraldo Alckmin norte-americano. Não cheira nem fede, como se diz na linguagem popular. Mas as pesquisas indicam que Trump está em risco. Então, Trump precisa recorrer a esse ultranacionalismo
para mobilizar sua base eleitoral, a base eleitoral que o conduziu à Casa Branca em 2016. Por isso, Trump exagera no confronto com a China, para além das necessidades e do planejamento estratégico dos Estados Unidos. E Trump se envolve em Hong Kong, e Trump se envolve nos mais distintos assuntos com a China para poder inflar esse nacionalismo interno. Hong Kong passa a ser uma peça importante nesse jogo do Trump. Ou seja, os Estados Unidos, para efeito do público interno, os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos, quer aparecer novamente ao mundo como o campeão da democracia e da liberdade, né? Como eles sempre gostam de se apresentar, desde que o Theodore Roosevelt desenhou a estratégia imperialista dos Estados Unidos. Os Estados Unidos teria como narrativa, na sua expansão imperialista, sempre a defesa da liberdade, da democracia, da civilização ocidental e assim por diante. Faz parte do destino manifesto dos Estados Unidos e essa bobajada toda. Não é? Então, Trump utiliza Hong Kong para mostrar que os Estados Unidos não aceitam aquilo que o próprio governo norte-americano identifica como a ditadura do Partido Comunista e toda aquela papagaiada ideológica que o Ocidente inventa para combater a ascensão da China. A China tem direito sobre Hong Kong. Hong Kong faz parte do território chinês. Tem tanto sentido os Estados Unidos interferir em Hong Kong quanto teria se a China interferisse numa eventual rebelião do estado de Delaware contra o governo central dos Estados Unidos. Hong Kong não é um outro país. Hong Kong está incorporado à China, com um estatuto especial, mas incorporado à China. A China tem soberania sobre Hong Kong. Nenhum país pode interferir na soberania da China sobre Hong Kong. E é exatamente o que os Estados Unidos fazem, inclusive estabelecendo vínculos com grupos internos em Hong Kong, financiando, ajudando na sua organização, em claro desrespeito à soberania chinesa. A China está tomando medidas de alto lá. Ou seja, a China está dizendo, nós vamos exercer nossa soberania. Não vamos permitir que o campo imperialista, que os Estados Unidos venham a fazer um jogo sujo dentro de Hong Kong, tentando desestabilizar uma região que faz parte do território chinês. Já não é mais uma colônia britânica, faz parte do território chinês. Então, esse é o contencioso. Os Estados Unidos, na sua lógica imperialista, de desrespeito ao direito internacional, com Trump tentando inflar o nacionalismo interno para se recuperar do desgaste rumo às eleições de novembro, e a China tratando de fazer o que qualquer país soberano faria, defender o seu direito sobre o território de Hong Kong. Muito bom, Breno. Obrigado pela explicação, muito boa. Continuando aqui, olha, especialista federal, Trump só fez abrir a hemorroida do Bolsonaro. Fátima Mafra. Bom dia, comunidade. Léo e Breno, façam um programa sobre China para divulgar o que é a China hoje. Acho que é muito bom, temos que fazer séries sobre a China, tem muita gente para falar, além do Pepe, o próprio Elias Jabur está dando um curso sobre China. E agradeço aqui também ao Oswaldo e a Jadilson Caruaru como membros e assinantes. Breno, vamos lá, vamos passar para a reunião do Supremo Tribunal, a reunião do Bolsonaro, em que eles atacam o Supremo, essa notícia aqui, ó. Pressão sobre PF, críticas a políticos e STF dominaram reunião. E já no dia de ontem, Bolsonaro vai às ruas, Bolsonaro ataca o Supremo e tentará levantar a suspeição do ministro Celso de Mello no inquérito. Qual foi a sua primeira leitura sobre o vídeo vazado da reunião de 22 de abril desse ano? Olha, ele expressa vários itens importantes para compreendermos a lógica do governo Bolsonaro. É um vídeo que está plasmado pela mediocridade, pela aberração que é o governo Bolsonaro. Não é? Agora, por baixo dessa aberração, existe uma lógica política. Chama atenção, em primeiro lugar, no vídeo, que, convocado para debater o que fazer em relação à pandemia, dedicam apenas 19 minutos ao tema. Fundamentalmente, a reunião virou uma reunião sobre como Bolsonaro imaginava ou imaginou defender a sua família frente às supostas ofensivas de setores da Polícia Federal, tratando de investigar
as relações dos Bolsonaros com a rachadinha no Rio de Janeiro, o caso Queiroz, o caso Marielle, enfim. A reunião, no fundo, acabou se concentrando em como proteger a família do presidente da República, deixando para lá a discussão que realmente importa ao povo brasileiro, que é a pandemia. Então, esse é o primeiro elemento que se destaca e é muito revelador do que é esse governo, né? É um governo que está sempre de costas aos grandes temas, aos temas decisivos do povo brasileiro. A reunião não discutiu nada relevante a respeito do combate à pandemia e é o principal crime que esse vídeo revela, porque isso é um crime contra o povo brasileiro, um governo que não está atento e que não organiza a luta contra a pandemia. Há um segundo elemento, há um enfrentamento dentro do bloco conservador entre a extrema-direita e a direita neoliberal. Esse enfrentamento dentro do bloco conservador abala a relação das instituições, porque o poder executivo hoje é controlado pela extrema-direita, tendo como principal partido político as Forças Armadas, mas a direita neoliberal controla o parlamento e tem forte influência sobre o STF. Portanto, esse embate entre a extrema-direita e a direita neoliberal se transformou também no embate entre o poder executivo de um lado e o poder legislativo e o poder judiciário do outro lado. O país vai caminhando de uma crise política para uma crise institucional. No parlamento, Bolsonaro consegue se mover com alguma margem de manobra, porque a partir deste acordo que ele vai desenhando com o Centrão, ele consegue tanto se proteger, ao menos por hora, de um possível processo de impeachment, quanto neutralizar os partidos da direita neoliberal que receiam avançar demasiadamente sobre Bolsonaro e, com isso, ver sua própria bancada se dividir. A direita tradicional, a direita neoliberal, PSDB, o DEM, eles têm receio de que, se forem demasiadamente ao enfrentamento contra Bolsonaro, que Bolsonaro terá mais facilidades de recompor maioria no parlamento. E, portanto, o parlamento é um ambiente institucional que o Bolsonaro ainda pode combinar estratégias de pressão com estratégias de composição interna. O embate, portanto, fundamental entre a extrema-direita e a direita tradicional se desloca para o confronto entre Poder Executivo e STF. E o governo Bolsonaro dá claros sinais de que, ao invés de querer recuar desse conflito, pretende avançar nesse conflito, na lógica de que o Poder Executivo acabará por dobrar o STF. É o axioma Floriano Peixoto. Né? A historinha do Floriano Peixoto, eu vou aqui contar porque é uma história interessante que revela como funciona o bolsonarismo em relação ao STF. O célebre jurista Rui Barbosa, quando foi em 1892, entrou no STF com um habeas corpus, um pedido de habeas corpus, que levou o número de 300, habeas corpus 300, esse é o caso na história do Brasil. Então, o Rui Barbosa entrou com esse pedido de habeas corpus para favorecer aqueles oficiais e cidadãos que tinham sido proscritos, presos, desterrados em função da revolta da Armada, da revolta da Marinha contra o governo da República, já então comandado por Floriano Peixoto, o chamado Marechal de Ferro, que tinha sido vice de Deodoro e assume o poder. O Rui Barbosa entra com esse pedido de habeas corpus e era tido como uma barbada, que o STF aceitaria esse habeas corpus e libertaria todos aqueles que tinham sido proscritos ou punidos por decretos do Floriano Peixoto. Floriano Peixoto é avisado disso. E ele manda um recado para o STF. O recado é assim: se os senhores ministros do STF resolverem aprovar esse habeas corpus, gostaria de saber quem é que aprovará habeas corpus para os ministros do STF, porque eles precisarão. Dizendo muito claramente que, se houvesse aceitação do pedido de habeas corpus, as Forças Armadas fechariam o STF. Resultado da votação no STF: 10-1 contra o pedido de habeas corpus do Rui Barbosa. Breno, então, basicamente foi isso que fez o general Heleno, então, no fim de semana. Claro, o general Heleno e o ministro da Defesa, não é o general Heleno. O ministro da Defesa se solidarizou à nota do Augusto Heleno. Você acha, Breno, que eles têm esse conhecimento? Eles estão peitando o STF, eles estão partindo do pressuposto que o STF, como sempre na sua história, colocará o rabo entre as pernas.
Não, eu sei, Breno, mas é interessante você falar isso, mas você acha que conscientemente eles buscaram essa inspiração histórica, que eles conhecem a história do Floriano e Olha, foram... eu não sei se buscaram essa referência histórica, mas essa é a lógica do funcionamento das Forças Armadas. Nós temos que compreender a história do Brasil. O Exército Brasileiro não foi criado pelo Estado brasileiro. É o oposto. O Estado foi criado pelo Exército. A formação da República Brasileira é um produto das Forças Armadas do país. E as Forças Armadas brasileiras, historicamente, atuaram como detentoras, em última instância, do poder de Estado, como representantes das classes dominantes do país, da burguesia brasileira, dos latifundiários. As Forças Armadas brasileiras se constituíram como um partido fardado de classe, que às vezes assume a primeira cena, às vezes fica nos bastidores, dependendo das circunstâncias históricas. Portanto, diante da enorme crise do sistema político, do ascenso da esquerda ao comando do Estado, de todos os fatos que a gente tem vivido nos últimos 15, 20 anos, novamente as Forças Armadas resolveram assumir o protagonismo. E na lógica desse protagonismo, as Forças Armadas, na lógica dessa doutrina de protagonismo, as Forças Armadas têm o direito à tutela militar sobre o Estado. E a tutela militar sobre o Estado se estende ao judiciário, por bem ou por mal. Porque se o STF, por exemplo, vier a decidir que o celular de Bolsonaro tem que ser apreendido, vamos citar um exemplo, não foi essa ainda a decisão do STF. O STF fez uma demanda à Procuradoria-Geral da República. É provável que a Procuradoria-Geral não peça a apreensão do celular do Bolsonaro. Mas vamos supor que venha pedir, e o STF decida que se apreenda o celular do presidente da República. Além disso ser meio que uma aberração constitucional, evidentemente, quer dizer, o STF pedir apreensão do celular do presidente da República é uma coisa que já mostra a crise institucional do país. Ok, ordena que se apreenda. Quem que vai botar o guiso no gato? Se as Forças Armadas disserem não, isso é uma violação da Constituição, isso é uma violação da autonomia do Poder Executivo, não aceitamos. Como é a nota do Augusto Heleno, ou como foi a declaração do Bolsonaro, ou como foi, em termos mais civilizados, o pronunciamento do ministro da Defesa. O que o STF vai fazer? Quem é que vai lá botar o guiso? Quem é que vai apreender o celular? Ninguém, né? E o STF, evidentemente, vai se desmoralizar, como em tantos outros momentos da nossa história. Vamos aqui ser claros, o STF é uma das instituições mais vergonhosas da história do país. Mais covardes, mais vergonhosas, mais humilhantes da nossa história. Não vamos ter ilusões sobre como funciona o STF. O mais provável é que, se as Forças Armadas forem solidárias a Bolsonaro, e tudo indica que estão solidárias a Bolsonaro, o STF vai olhar para cima, subiar, dizer que não foi bem assim, que, pessoal, vamos deixar disso. E não é o STF que vai enfrentar o bolsonarismo em nome do povo brasileiro. É isso que eu queria dizer. Está muito claro. O Breno, e até para adicionar um ponto, esse deixa disso, deixa para lá, já começou ontem. O Gilmar Mendes foi ao Twitter para dizer, não, veja bem, não era isso que o Celso de Mello queria. Enfim, já estão mudando o rumo da história. Aqui, olha, Sumaia dizendo, Breno, se Bolsonaro cair por ação jurídica STF Globo, ainda pode haver disputa ou a única solução para a esquerda é a queda via cassação da chapa? É um tema para a gente entrar mais adiante, Su. Cida que mandou um cafezinho também, apoiando, especialista federal dizendo, Bolsonaro falou na reunião, não vou deixar fuder minha família e meu amigo, Queiroz. Ranieri, meu receio é que toda a pressão sobre o Celso de Mello tire dele a coragem de julgar justamente o caso Lula-Moro. Esse é um ponto interessante também, né? Porque também tem a suspeição do Moro. Valisson mandou aqui, acho que, enfim, esse aqui eu não entendi direito o que é o comentário. Mas, Breno, para a gente continuar nessa questão do Supremo, como é que você viu o passo seguinte do Bolsonaro? No sábado ele falou, eu só entregaria o celular se eu fosse um rato. No domingo ele fez esse gesto de dizer que o Bolsonaro, que o Celso de Mello teria cometido abuso de autoridade, enfim, sinalizando que vai ter uma resposta também no campo institucional, antes de ter uma resposta puramente autoritária. Olha, a linha do governo Bolsonaro é buscar um pretexto de confrontação com o STF para entubar o STF. Essa é a linha. Forçar o conflito para desmoralizar o STF. Eu não sei se eles usaram como referência o que ocorreu com o Floriano Peixoto, mas a lógica é a mesma. Você colocar o STF no bolso, através de uma situação de conflito em que o STF se desmoraliza. Os sinais são, eu vou repetir,
de que as Forças Armadas apoiam essa estratégia. Augusto Heleno é o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, é um general da reserva. Ele não emitiria uma nota dessas sem algum grau de articulação com o comando das Forças Armadas, para não ser desmoralizado no dia seguinte. E, de fato, ele não foi. Ele recebeu a solidariedade do ministro da Defesa, que é o responsável institucional pelas Forças Armadas. Não bastasse isso, um manifesto com dezenas de coronéis e 2 generais da reserva também, igualmente, esse manifesto manifesta solidariedade a Augusto Heleno. E não houve qualquer tipo de reação dos corpos militares em dissidência aberta ou velada à nota do Augusto Heleno. E o Bolsonaro se sentiu confortável para dobrar a aposta no domingo. Não só evitou qualquer recuo, como foi na jugular do Celso de Mello. Saiu da defensiva e foi para a ofensiva, recorrendo à lei de abuso de autoridade, ameaçando recorrer à lei de abuso de autoridade contra Celso de Mello. Portanto, o governo Bolsonaro ele tenta sair da situação de isolamento institucional no qual se encontra, com problemas tanto no legislativo quanto no judiciário, pela via do enfrentamento, porque ele conta com a instituição mais relevante do Estado brasileiro. A instituição mais relevante do Estado brasileiro, historicamente, são suas Forças Armadas. As Forças Armadas valem muito mais do que o Parlamento ou que o STF, porque elas concentram o monopólio da violência. É assim a história real. A Constituição dá lá, que é o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Poder Executivo. Mas o que conta para valer nas horas de crise institucional é de para que lado vai a farda, para que lado vai a espada, não a balança. Então o Bolsonaro está nessa tensão com o STF de caso pensado. Breno, tem uma pergunta muito interessante. Antes eu vou ler aqui o Carlos Alberto Veloso falando: bom dia. Não se leva em conta a Constituição Cidadã. Essa não foi outorgada e o mundo mudou. O golpe militar reduziu o Estado abaixo de párea. Bloqueio internacional e guerra civil. Thais Neves fala: STF covarde. Muitos defendem o Bozo, mas o exército apoiando o Bozo viram milícia. E o Cláudio fala: então o STF vai botar o rabo entre as pernas? Que eu acho que é a sua tendência. Mas a Suzy, que faz uma pergunta que eu achei bem interessante, ela fala assim: mas se essa é a lógica, né, de confrontar, por que o governo entregou o vídeo ao Supremo Tribunal Federal? Porque o próprio Bolsonaro falou: eu poderia não ter entregue esse vídeo porcaria nenhuma, né? Poderia ter mandado destruir. Por que ele entrega o vídeo, na sua opinião? Porque o cálculo do Bolsonaro é que o vídeo é positivo para o governo. Porque o vídeo não traz claramente provas robustas que possam criar problemas para o Bolsonaro e revelam o Bolsonaro numa atitude que, aos olhos do bolsonarismo, ajuda sua popularidade frente ao núcleo de eleitores que o sustenta. O núcleo de 1/3 de eleitores que continua a sustentar Bolsonaro. Ativa a mobilização, a simpatia, o ânimo desse terço que segue apoiando o Bolsonaro, porque o vídeo demonstra um Bolsonaro firme, um Bolsonaro corajoso, um Bolsonaro que está enfrentando quem tenta enfrentá-lo, não mostra um sujeito acovardado, mostra um sujeito jogando truco. E a avaliação do bolsonarismo é que o vídeo era positivo. Efetivamente, é verdade que a gente ainda precisa guardar pesquisas, mas a minha impressão é de que o bolsonarismo acertou nisso, porque o jogo ficou empatado. O vídeo é visto com maus olhos pelo terço que é contra o Bolsonaro, que é onde está a oposição de esquerda, é visto por bons olhos pelo bolsonarismo, que é o outro terço, e a turma do meio, o terço que, vamos dizer assim, tenderia a se alinhar mais com a direita tradicional, com a centro-direita, com alguns... Esse ficou amedrontado, esse setor está amedrontado. E esta é a lógica do fascismo, do neofascismo, não é construir maioria por adesão, é construir maioria combinando a adesão de um núcleo duro mobilizado com o medo, com o pânico. A ideia de que o Bolsonaro pode botar para quebrar, que ele vai convocar as Forças Armadas, que ele vai armar, que ele vai para o alto golpe, são ideias que, junto a esse terço vacilante, provocam medo, e o medo provoca recuo na luta política. Mas você não acha que aquela profusão de palavrões assim assusta um pouco a tiazinha fascista? Tradicional, não sei, a tradicional família brasileira, não sei. Eu acho que não. Precisamos esperar a pesquisa, Breno. Eu tô mais... Vou dizer uma coisa, é que a gente tem que compreender assim,
O tipo de palavrão que o Bolsonaro usa faz parte do cotidiano dos brasileiros. As pessoas mais, vamos dizer assim, com mais formais, ou as pessoas com mais influência de formação religiosa, podem até ficar um pouco chocadas, mas talvez passe para o bolsonarismo, para o eleitorado do Bolsonaro, talvez passe uma imagem de autenticidade, passe um caráter popular. Um pouco acontece, historicamente, sempre aconteceu isso também no campo de esquerda, né? Porque essa informalidade era um traço do Brizola, é um traço fortíssimo do Lula. O Lula é um sujeito que evita palavrões, evidentemente, mas essa ideia da autenticidade, eu não sei se os palavrões vão tirar força. Eu acho que o vídeo, do ponto de vista de pesquisa, eu posso estar errado. Ele é um empate, e para o Bolsonaro, nesse momento, um empate é uma vitória. O empate com a opinião. Vamos falar da relação Moro também, olha só. Antes eu quero ler aqui o Cláudio Cunha dizendo: não há o que fazer, pois depender da mobilização popular, nada ocorrerá. Se depender disso, nós estamos em casa, lá fiquemos. O Brasil será sempre o Brasil, está dizendo. Marcelo Vita: a Constituição Federal não incomodou os militares, nem mesmo sua força auxiliar, que é a Polícia Militar. O Samuel Urbano está dizendo que é o grande acordo nacional do Supremo com tudo. E eu agradeço aqui também, Breno, a Kênia Ponciano e a Janine Moreira, duas novas assinantes, e o Luiz Carlos Pisolo da Silva. Obrigado. Breno, olha só, continua. Você vai mudar de assunto ou a gente ainda vai ficar no vídeo? Não, é a reunião. Eu queria falar o seguinte, quer dizer, olha, foi um empate. Mas a relação Bolsonaro-Moro. O Intercept, por exemplo, fez um editorial dizendo que foi 7-1 para o Bolsonaro, que o Moro foi liquidado. Não existe mais. Não, pois é, eu queria que você falasse sobre Sérgio Moro depois dessa reunião. Por que o empate para o bolsonarismo foi visto como uma vitória? Entre outros motivos, porque neutralizou Sérgio Moro junto ao núcleo de ultradireita. Qual era o maior medo do Bolsonaro? Que o Moro fosse capaz de arrastar uma parte do eleitorado de ultradireita para a oposição. Essa era a preocupação fundamental do Bolsonaro do ponto de vista da base social, do ponto de vista da sua sustentação. O risco do Moro dividir o campo de extrema-direita. Isso não está acontecendo. Moro está se esvaziando, ele está desaparecendo. Portanto, a conclusão do Intercept não só é verdadeira no que diz respeito ao curso das denúncias do Moro contra Bolsonaro, como também é verdadeira em relação ao peso do Moro junto ao eleitorado da extrema-direita. O Moro não se revela capaz, até o momento, de atrair, de dividir o eleitorado do bolsonarismo. Volto a dizer, o vídeo, na lógica do bolsonarismo, foi um empate. E o empate, nas circunstâncias em que se encontrava o Bolsonaro, é uma vitória. Agora, isso significa dizer que o vídeo não dá elementos para que a oposição de esquerda avance no seu combate ao Bolsonaro? Claro que dá elementos. O principal elemento eu já me referi. Como é possível uma reunião ministerial convocada para discutir a pandemia tenha como pauta principal a proteção da família Bolsonaro e não a saúde pública e os interesses econômicos do povo brasileiro? Isso aqui é que é o elemento fundamental a ser denunciado. O vídeo mostra que aquele bando de ministros toscos, que aquele presidente irresponsável, que o que interessa àquela patota é ferrar o povo brasileiro e defender a família de Bolsonaro. Então, esse é um elemento essencial para que se possa avançar a crítica ao bolsonarismo. Não é? Não tem a ver com as denúncias do Sérgio Moro. Sérgio Moro e Bolsonaro se equivalem, valem a mesma coisa. Ambos falam verdades um sobre o outro. Mas você falou, Breno, Sérgio Moro acabou. Bom, ontem o Sérgio Moro... Acabou, não, Sérgio Moro... Não, eu não falei que Sérgio Moro acabou. Sérgio Moro esvaziou. Ele pode ser ressuscitado, porque a operação midiática em torno do Sérgio Moro pode, eventualmente, numa outra conjuntura, catapultá-lo. É necessário entender que ele hoje se esvaziou, não mostra capacidade de dividir o eleitorado da extrema-direita, perdeu densidade política, está perdendo densidade nas redes sociais. Recentemente foi publicado um estudo que mostra que, sem caneta, o Moro vai decaindo aceleradamente nas redes sociais. Agora, ele pode, lá na frente, ser ressuscitado por uma operação midiática. É difícil, mas pode acontecer. Agora, na conjuntura presente, ele deixou de ser um fator de influência. Importante.
E aí, Breno, o que acontece? Quer dizer, o Moro ontem dá uma entrevista ao Fantástico, da Rede Globo, e fala: não, o Bolsonaro não apoiou a luta contra a corrupção como eu esperava, o que evidentemente revela grande cinismo, né? Não dava para imaginar que o Bolsonaro tivesse qualquer compromisso com uma agenda anticorrupção. Mas, enfim, o que acontece? Você teve editoriais do Globo falando de crimes do Bolsonaro, a Folha fazendo um duro editorial dizendo que o Bolsonaro mente, o Estado de São Paulo também. Então, este lado da mídia convencional, conservadora, estaria naquele campo da direita liberal tradicional. Eu apoio a versão do Moro. Então, dizendo, o Moro apresentou provas, o que o Moro falou está provado, né? Ele não mentiu. Você não acha que essa associação Moro-mídia conservadora pode fazer um estrago maior no bolsonarismo? Até agora, isso não ocorreu. Nós temos aí já 3 semanas de demissão do Moro, não estou certo? Ou seja, já correu um tempo razoável. 3 semanas. Já correu um tempo razoável. Não é razoável, não é. Já correu um tempo bom e não é razoável supor que o estrago do Bolsonaro nas semanas vindouras, o estrago que o Moro pode provocar ao Bolsonaro nas semanas vindouras seja maior do que nas semanas que já se passaram sob o calor dos acontecimentos. Pode acontecer, mas não é o mais provável. Aparentemente, o bolsonarismo conseguiu se proteger das perdas que o Moro poderia provocar. O Moro tem tido apoio, especialmente da Rede Globo, desde o primeiro minuto da sua demissão. O Moro fala no Fantástico, e fala no Jornal Nacional, e está presente em todos os meios de comunicação da Rede Globo e outros meios de comunicação de outros grupos, mas isso não tem provocado nem resultados de sustentação à imagem do próprio Moro, nem maiores danos ao bolsonarismo. Essa situação pode se degradar, eu duvido, não por causa do Moro. O que pode degradar o apoio do Bolsonaro, e o está degradando, evidentemente, é essa tragédia na saúde pública, que é o avanço da pandemia. O Brasil vai se transformando no novo epicentro da pandemia, o número de mortes cresce de maneira assustadora, nós estamos indo para um patamar de 1.000 mortes ao dia, podendo subir, a situação em algumas regiões já é calamitosa, os resultados disso sobre a economia vão gerar consequências nefastas, e é evidente que isso vai provocando desgaste do Bolsonaro, não é o Moro. O Moro é uma ficha que perdeu força, e mesmo com a sustentação da Globo, não é razoável supor, repito, que essa ficha tenha mais força daqui para diante do que teve nas últimas 3 semanas, quando ainda estavam quentes as chamadas denúncias do Moro contra Bolsonaro. Olha aqui, Breno, interessante esse comentário aqui do Wilton. Tem vários comentários, eu vou rodar aqui, você vai anotando o que você achar interessante complementar. Né? O Wilton Santos está dizendo: se o Supremo quer enfraquecer o Bolsonaro, é só fazer justiça com o Lula e o PT. A força capaz de derrotar a extrema-direita é a esquerda. É interessante. Talvez o Supremo não tenha força para confrontar o Bolsonaro, mas possa fazer um movimento surpreendente, que seria votar a suspeição do Moro e devolver os direitos políticos ao Lula. A Suzy fala: sorry, Breno, é positiva para o gado, a fita, e negativa para o mundo. Também interessante o Cláudio Alves dizendo: acho que a classe média não aprova os palavrões. Né? Também tem uma certa hipocrisia, acho que, na relação da classe média com o Bolsonaro. Né? Não, tá muito feio, não posso apoiá-lo dessa maneira. Mônica, e fizeram edições muito interessantes também de todos os palavrões colados do Bolsonaro, enfim. A Mônica Araújo fala: rede social bolsonarista bombardeando o discurso da intervenção constitucional militar a todo vapor. É ilegal, mas para eles não. E eu acho que isso aí, Mônica, se insere nessa lógica da ameaça às instituições. O Zé Roberto lá de Angra fala: Arthur Schaussmann, creio que falta ação do Legislativo com a abertura do impedimento. Isso daria força para a Justiça. O povo vem fazendo a sua parte. O que acham? Também está no campo da resposta institucional ao Bolsonaro. O Paulo Boaventura diz: o que vocês acham da manifestação de esquerda ontem em Porto Alegre bloqueando carreata da direitária? Porto Alegre tem sido um exemplo, viu, Breno, de grupos antifascistas impedindo as manifestações fascistas na cidade. A Suzy está dizendo: que eleitorado, Breno? Ele só está com 25% do Brasil. E o Zé Prudente fala: não há estratégia de nada, nenhuma nesse governo. O vídeo demonstra isso. Só um cego não vê, que o governo é absolutamente perdido.
E aqui também vou saudar aqui os novos membros, que são... não, acho que já tinha falado aqui da Kênia, que tinha chegado aqui um pouquinho antes. Breno, olha só, tem coisas muito interessantes colocadas aqui pelo público em relação a essa questão da reação institucional. E aí eu vou abrir uma matéria do Globo, o Globo está fechado com o Moro, eles tentam, como sempre, pressionar as instituições. Então você pega aqui agora a manchete do Globo. Equipe da PGR, em off, né, vê provas de que Bolsonaro cometeu crime em troca na Polícia Federal. Tem um fator-chave aí, que é o Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República, porque só tem processo contra o Bolsonaro se ele for denunciado pelo Aras. Não adianta o Celso de Mello querer ser o mais independente do mundo se o Aras falar, não tem crime, ponto final. Você acha que é possível ter alguma esperança na PGR ou não? Você falou lá atrás, não é o STF que combaterá o bolsonarismo em nome do povo brasileiro, né? Mas será que essa centro-direita articulada com mídia, eventualmente com o campo institucional, porque tem um racha entre a extrema-direita e as instituições, como é que você vê o papel do Aras nesse jogo? Primeiro eu formularia de outro jeito. Há um racha entre a extrema-direita e a direita neoliberal e isso se reflete nas instituições. Eu acho que a formulação que eu faria seria desse tipo, Léo. Então, essa formulação me parece ser mais adequada porque ajuda a gente a entender o cenário. A direita neoliberal constituiu uma oposição ao governo Bolsonaro. Mas eles não estão dispostos a romper com o programa do governo Bolsonaro e tampouco revelam disposição até o momento de afastar o Bolsonaro. Eles querem desgastar o Bolsonaro até 2022, acreditando que quando chegar 2022, o eleitorado da extrema-direita vai se dividir e uma parte do eleitorado que hoje está com Bolsonaro caminharia naturalmente para um candidato da direita neoliberal, fortalecendo a direita neoliberal como alternativa ao bolsonarismo e impedindo o protagonismo de um candidato de esquerda. Então, esse é o cálculo da direita neoliberal. É necessário desgastar o Bolsonaro, mas não destruí-lo. Tanto porque o Bolsonaro defende o mesmo programa econômico da direita liberal, quanto porque a destruição imediata do Bolsonaro poderia carregar forças para a oposição de esquerda. A direita neoliberal faz um cálculo, queremos desgastar o Bolsonaro, mas para que nós sejamos, a direita neoliberal, o PSDB, o DEM, sejamos a força protagonista e dirigente de um novo ciclo do capitalismo brasileiro, de um novo ciclo do Estado brasileiro. Então é um cálculo, por isso que o Rodrigo Maia não coloca em pauta o impeachment, por isso que o parlamento, que é controlado pela direita neoliberal, ele não faz uma oposição para valer contra o Bolsonaro, por isso que o parlamento, toda vez que há uma crise, o Rodrigo Maia acochambra com o Bolsonaro, desse mato não sai coelho, porque os interesses da direita neoliberal não são os mesmos da oposição de esquerda. São outros interesses, outra dinâmica, outros propósitos. Tá? Então, é necessário compreender isso. Exatamente porque essa é a voz da direita neoliberal que o Bolsonaro se sente à vontade para sua estratégia agressiva, para sua política de tensão máxima, porque ele sabe que do outro lado, ou seja, a direita neoliberal, vai ter muito latido e pouca mordida. Que a direita neoliberal afina ao cair da noite. E, portanto, que ele, Bolsonaro, nesse momento, pode avançar, pode tensionar, que o outro lado não dará uma resposta dura. O outro lado não é o lado de cá, o outro lado é a direita neoliberal. É a direita liberal, é o PSDB, o DEM, não dará um tranco ao Bolsonaro. A não ser que mude o clima no país, a não ser que na curva de redução da pandemia, nós tenhamos um clima de mobilização popular, a formação de uma corrente na opinião pública tão poderosa que obrigue a direita neoliberal para se autoproteger a ter uma postura mais combativa em relação ao Bolsonaro. Mas isso hoje não está posto. Por isso que o Bolsonaro, para ser minoritário de uma leitura, espectadora, perdão, que é muito interessante. Não, o Bolsonaro tem só 25%, é verdade, mas isso em política não é o essencial. Nós não estamos no momento eleitoral. O Bolsonaro não está preocupado em ganhar ou perder eleições. Nesse momento, o que é fundamental na luta política é quem detém a iniciativa.
25% é muitíssimo diante do estrago econômico e da tragédia sanitária que o país vive. É um apoio gigantesco. Lembremos o que aconteceu com a presidenta Dilma Rousseff, por exemplo. Ela ganha as eleições em outubro de 14 com 50 e poucos dos votos. Em 15 de março de 2015, ela já não tinha 15% de apoio. E ela chega ao impeachment com menos de 7% de apoio. Então, e nada parecido com a tragédia atual aconteceu. Então, manter esse 1/4, e é 1/4 que é mobilizado, 1/4 que é firme com o Bolsonaro, é ideológico. Então, o Bolsonaro, com esse 1/4, mais o apoio das Forças Armadas, mais o caráter dúbio da oposição de direita, mais uma certa confusão da oposição de esquerda, mais a covardia histórica do STF, mais a bagunça no legislativo, a possibilidade de atrair o centrão, soma tudo isso e Bolsonaro ainda consegue manter a iniciativa política, embora tenha sido esquecido, embora tenha sido desgastado. Então, esse é o cenário que está posto no país. E só esse cenário, vou dizer, pelas mãos do opositor de direita, esse cenário não será rompido. Pelas mãos do legislativo do STF, esse cenário não será rompido. Esse cenário só será rompido se houver uma corrente popular, mobilizada, capaz de enfrentar o bolsonarismo no terreno em que se enfrenta o neofascismo, que não é num terreno predominantemente institucional. O exemplo de Porto Alegre é o essencial. E o exemplo positivo da torcida do Corinthians aqui na Paulista há 1 ou 2 semanas é o essencial. É criar este tipo de mobilização, que hoje está muito difícil mesmo por conta da pandemia. Agora, é nesse horizonte que se deve marchar, uma oposição dura, contundente, popular, de rua, e também institucional, mas fundamentalmente uma oposição de rua, dura, contra o bolsonarismo. É isso que tem que ser construído, desmascarando o bolsonarismo, os interesses de classe que o bolsonarismo representa, a traição à pátria que representa o bolsonarismo, o caráter antipopular, antidemocrático, antinacional do bolsonarismo, a tragédia humanitária que é provocada pela política de saúde pública do bolsonarismo, é criar esse tipo de corrente popular e não ter ilusões sobre o comportamento da direita neoliberal e das instituições que a direita neoliberal dirige. Olha aqui, Breno, Pedro Bellarmino dizendo não voto mais em Bolsonaro, e ao mesmo tempo a gente tem aqui a Francinete Ferreira dizendo continua eleitora pelas suas verdades e pela luta anticorrupção. Só lembrar para a Francinete que na fita lá ele fala claramente em proteger a sua própria família. Então, para ela, a questão do Moro não tem a menor importância e também mesmo o conteúdo da fita não tem importância. Eu quero te perguntar depois, Breno, se você vê alguém caindo depois dessa reunião. Antes eu vou ler uns comentários aqui e a gente segue adiante. Cláudio fala, Breno, não é possível dividir as Forças Armadas? Carlos Alberto, é exatamente por causa dessa aliança neoliberal que o STF não julga o HC do Lula. Thaís Neves, então serão mais 20 anos de milicos e de fascistas psicopatas? A Thaís já está entrando num ambiente aqui de desespero, né? Flávia fala, Atush, ouve o Aura e convide Renan Calheiros para uma live. Ninguém conhece o Congresso, seu centrão, melhor do que ele. Vamos fazer esse convite sim. O Alissati fala, Breno, a queda de Bolsonaro não daria narrativa para Moro Globo, como em 2013, quando a direita sequestrou a narrativa do MPL. Thaís também fala que a esquerda caducou, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, Breno, sobre o risco, né, de uma permanência do Bolsonaro e de que ele chegue, inclusive, competitivo na próxima eleição presidencial, como foi dito pelo Haddad na entrevista que concedeu ontem. Esse é um ponto. E outro ponto que eu acho que é relevante... Ele chegaria competitivo em 2022, o Bolsonaro. Ele falou que o Bolsonaro chegará competitivo em 22, na entrevista que concedeu. Que não pode ser descartado, não pode ser menosprezado. Olha, vamos aqui refletir o seguinte, pessoal. A médio e longo prazo, o bolsonarismo está condenado à morte. Porque o programa que o Bolsonaro representa, ele é destruidor dos direitos do povo brasileiro, provoca um retrocesso social gigantesco. E isso repercutirá em termos de construção de uma maioria política e social que irá contra o bolsonarismo e seus aliados.
Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Agora, isso significa que a curto prazo o bolsonarismo está morto? Não, não significa que a curto prazo o bolsonarismo está morto. Porque o ambiente na sociedade hoje é um ambiente no qual o bolsonarismo ainda pode se mover com uma certa margem de manobra, porque as forças de esquerda sofreram seguidas derrotas durante anos, de 2015 a 2020, as forças de esquerda estiveram submetidas a um estresse muito potente, uma derrota atrás da outra. Foram derrotas importantes, que desorganizam, que dividem, que confundem. Tá? Ou seja, nós temos aí o impeachment da Dilma, o golpe contra a presidente Dilma Rousseff. Depois do golpe da presidente Dilma Rousseff, nós tivemos a criminalização do PT e do ex-presidente Lula com a sua prisão. Tivemos a eleição fraudulenta em 2018, nas quais o presidente Lula não pôde participar, exatamente porque estava preso e submetido à lei da ficha limpa. Depois nós tivemos a aprovação da reforma da Previdência, tivemos a eleição do Bolsonaro, a aprovação da reforma da Previdência. É um conjunto de derrotas que provoca, como eu já disse, confusão, desânimo. Isso tira as forças de esquerda do cenário, do palco principal da luta de classes no país, se desloca, o palco principal da disputa política se desloca para dentro do bloco conservador, com uma relativa, ainda que provisória, marginalização das forças de esquerda. As forças de esquerda têm 1/3 dos votos do país. O Lula continua a ter uma enorme popularidade, mas as circunstâncias políticas, ou seja, o fato de que a direita conseguiu avançar, derrotar a esquerda, tirá-la do governo, colocá-la na defensiva, faz com que a esquerda, embora tenha ainda um forte apoio social, ela não tenha conseguido romper essa situação de defensiva. Então, nós temos esse deslocamento do palco principal da disputa política para dentro do bloco conservador. Então, são todos elementos que permitem ao bolsonarismo ainda ter uma certa capacidade de ação, uma certa influência, que o Fernando Haddad tem toda a razão. Isso significa que ele preserva condições de resistir à ofensiva em curso contra o seu governo e também, caso sobreviva essa ofensiva, ele também pode reunir condições de competitividade em 2022. Breno, a médio e longo prazo é um projeto absolutamente fracassado. Claro. Haverá um renascimento das lutas do povo brasileiro. A esquerda ocupará o palco principal. As condições se desenvolverão nesse sentido. Agora, isso não significa dizer que, no curto prazo, o bolsonarismo... Análise realista e fria, que é importante nesse momento aqui. Agora, Breno, é o seguinte, você vê ele entregando alguns dedos, por exemplo, algumas demissões de ministros, as pessoas falam, poxa, o Weintraub, para ele fazer um pequeno pacto com as instituições, já que o Weintraub foi mais agressivo em relação aos ministros do Supremo, ou o Ricardo Salles, que fala em passar a boiada, isso pode causar prejuízos ao agronegócio. Você acha que pelo menos alguma coisinha ele perde, não? No curto prazo? Acho muito difícil. Se for sacrificar alguém, ele sacrificaria o Salles nesse momento. Ele não vai sacrificar o Weintraub no momento. Acho eu que não sacrificaria o Weintraub no momento em que ele próprio, Bolsonaro, está indo para cima do Supremo, né? Mas pode acontecer. Não acho provável. Não é impossível, mas não acho provável. Neste momento, o Bolsonaro está jogando suas fichas num recuo do STF. Se o STF, como se diz no popular, se o STF engasopar, ou seja, recuar, ceder, negociar, aí sim o Bolsonaro, num gesto de boa vizinhança, pode sacrificar alguma cabeça. Não vejo o Bolsonaro fazendo isso antes de colocar o STF no bolso. Claro, até porque a troca do Weintraub também atende aos interesses ali políticos dele de se reaproximar do Centrão, né? Tem essa pergunta do Cláudio sobre divisão das Forças Armadas, acho que é importante você falar sobre isso também. O Jorge Jocha fala, Breno, querido, não está sendo um pouco romântico voltar às ruas só depois de vacina ou segurança. Precisamos de alternativas digitais. Euclides, Breno, as Forças Armadas não são um mistério hoje. Inês Santos, toda a família do meu marido, classe média alta, mudou de lado, médico, dentista e engenheiro. A Tuxane e o professor Paulo Ribeiro da Cunha, especialista em militares que participou da Comissão da Verdade. Eu também conheço, Inês, muitas pessoas de classe média alta, inclusive,
profissionais liberais que estão mudando de lado, dizendo, porra, fiz merda, puta que pariu, não sabia que ia terminar dessa maneira. Desculpa o palavrão. Carlos Alberto falando, gente, a maioria desse pessoal que está sendo flagrado cometendo atrocidades são funcionários contratados. Estão mamando, é preciso fazer uma devassa nas empresas terceirizadas. Tem esse tema dos militares que é interessante você comentar, mas acho que é importante estar, inclusive, como tema, né, que você fale também sobre o veto dos Estados Unidos à entrada de brasileiros, decidido ontem pelo governo Trump. Dois temas, então. Se é possível dividir os militares, como é que você vê o veto dos Estados Unidos à viagem de brasileiros? Vou inverter a resposta. Primeiro, o veto é simples, não. Os Estados Unidos, depois de viverem uma situação calamitosa, pior que a da Itália e da Espanha em termos do avanço da pandemia, os Estados Unidos vieram tomando medidas. É evidente que uma das medidas que deveriam tomar é fechar as fronteiras aéreas para os países nas quais a incidência da pandemia é muito elevada, como é o caso do Brasil. Ou seja, o governo americano, nesse caso, pensando nos interesses estadunidenses, acerta, não erra. O Brasil é um foco gigantesco hoje da pandemia. Aliás, todos os países do mundo viriam fechar as fronteiras para o Brasil. É natural que assim seja. O Brasil hoje é um exportador, deixou de ser um importador de coronavírus e virou um exportador de Covid-19. Essa é a realidade. Então, não é um problema que os Estados Unidos proíbem a entrada de viajantes vindos do Brasil. É razoável. Todos os países vão fazer isso. Todos os países vão fazer isso, a começar pelos nossos vizinhos. Tá? Então, o problema não está nessa decisão dos Estados Unidos. O problema está no desastre, em como é que o governo Bolsonaro deixou o país chegar nessa situação. Na responsabilidade política e criminal de Bolsonaro, que levou o Brasil à situação onde se encontra. Não era obrigatório, não era inevitável que o Brasil tivesse nessa situação. Essa situação ocorre porque o sistema público de saúde veio sendo dilapidado depois de 2015 pelos dois governos neoliberais, o do Temer e agora do Bolsonaro, porque Bolsonaro se contrapõe ao isolamento social, porque Bolsonaro se contrapõe a uma política econômica que dê sustentação ao isolamento social, porque os governadores da direita fazem de conta que enfrentam Bolsonaro, mas sua política em relação ao coronavírus também é leniente, como é o caso do Dória em São Paulo, para citar apenas um exemplo. Então, o grande problema é isso. Como é que a direita brasileira deixou o Brasil, em função dos seus interesses de classe, como é que a direita brasileira trouxe o Brasil para essa situação tão dramática, tão trágica, que todos os países do mundo começarão, por um certo tempo, a fechar suas fronteiras, passarão ou manterão o fechamento das suas fronteiras a viajantes vindos do Brasil. O Brasil exporta coronavírus. Esse é o principal produto de exportação do país hoje. Responsabilidade direta de Bolsonaro e do conjunto da direita brasileira. Sobre as Forças Armadas. Olha, eu não tenho informações internas de que se há ou não riscos de divisão das Forças Armadas. Os sinais públicos que são emitidos pelas Forças Armadas, ou aqueles sinais internos sobre os quais a gente pode ter informação, nos revelam que há um consenso no generalato ao redor do Bolsonaro. Não há nenhum sinal de divisão no comando do Exército em relação ao Bolsonaro. Menos ainda na média oficialidade, quer dizer, nos coronéis, nos majores, nos capitães, que são ainda mais bolsonaristas que os generais. Os generais são até uma força moderadora. Há uma lógica nisso, porque através do Bolsonaro as Forças Armadas voltaram a assumir a tutela do Estado. Com o Bolsonaro, as Forças Armadas voltaram a ser governo. São mais de 3 mil militares em cargos de confiança, Léo. E é uma mamata. Agora, os militares fizeram uma consulta. É o novo Centrão, Breno. É o novo Centrão. O Centrão Armado, né? É o Centrão Armado, exatamente. É pior. Por isso eles acabaram de fazer uma consulta à Advocacia Geral da União, perguntando o seguinte: como os militares têm regime próprio, no caso de militares que vão para o governo, eles poderiam acumular o soldo militar ou a pensão, mais o salário de ministro ou o salário do cargo de confiança que ocuparem? E não está confirmado isso ainda, mas aparentemente o parecer da AGU foi sim, pode acumular, por conta dos militares terem regime próprio. Isso significaria que nós teríamos, por exemplo, um general do Exército ganha ao redor de R$30 mil por mês, né? 28 mil.
O salário do ministro é mais ou menos a mesma coisa, né? 32, mais ou menos. Então, vai acontecer de general que é ministro, está ganhando mais de 60 mil reais. Ou seja, na verdade, ele está dando um aumento salarial para vários militares com todos esses... Mas não tinha tanto militar no governo, nem durante a ditadura. Então, neste momento, as Forças Armadas assumiram o protagonismo, assumiram a tutela, reassumiram a tutela sobre o Estado brasileiro, são o principal partido do governo. E nesse ambiente não tem havido sinais de divisão das Forças Armadas. Elas podem ser divididas ou obrigadas a recuar? Sim, claro que podem. Mas para isso, volto a dizer, nada disso ocorrerá sem luta popular, sem a construção de uma corrente potente de oposição ao governo bolsonarista, um programa muito claro de ruptura com o neoliberalismo, etc, etc, etc. Isso tudo vai acontecer já durante a pandemia? Não, não vai acontecer já. Eu lamento ter que responder ao espectador que comentou esse assunto. Não existe forma alternativa à mobilização popular, não existe forma digital alternativa. Não há governo que caia a partir de um teclado de um computador. É evidente que a atuação digital é muito importante para criar uma corrente de opinião pública, mas o que bota medo nas instituições, o que faz virar o jogo é povo na rua. Neste momento não dá mesmo para ter povo na rua. Então, se trata de acumular forças digitalmente para, no momento seguinte, quando a pandemia permitir, ter povo na rua. É uma circunstância, é uma contingência nessa circunstância. Ou seja, não há como resolver isso. Então, legal. É uma acumulação de força. Breno, a Cecília Chaves está dizendo o seguinte, olha, a grande maioria da classe médica continua fechada com Bozo, está dizendo. Vou agradecer muito aqui a 2 novos assinantes, a Elis Fagundes e o Nelson Horochovski, e dizer, Breno, que ontem eu fiz um apelo muito grande por novos assinantes no Bom Dia, no final do programa, porque nós nos tornamos um alvo preferencial da extrema-direita. Né? Assim como surgiu um movimento chamado Sleeping Giants para denunciar as fábricas de fake news do Gabinete do Ódio, o que a extrema-direita começou a fazer? Agora criaram um perfil lá e passaram a nos atacar para que as empresas retirem publicidade, e a gente está tentando apostar num modelo cada vez mais ancorado em assinaturas. Então a gente fez esse pedido, e eu acho que é importante não só para a TV 247, para o Brasil 247, como para o próprio Opera Mundi. Então eu queria te pedir para fazer uma fala sobre como é que funcionam as assinaturas no Opera e como é que vai ser a sua programação no dia de hoje também. Tá bem. Bom, primeiro, o programa 20 Minutos que vai ao ar hoje às 11 horas da manhã, no YouTube, no Facebook e no Twitter, transmissão simultânea nas 3 plataformas, mas eu recomendo fortemente que se assista no YouTube. O tema é Bolsonaro morde ou late? É exatamente uma discussão sobre essa situação em que o Bolsonaro busca o confronto com o STF. Isso é, qual é a estratégia do Bolsonaro? Para onde vai essa política do Bolsonaro? Está se organizando um autogolpe no país? Então, essa é a discussão do programa 20 Minutos de hoje, um aprofundamento da análise que a gente comentou aqui um pouco hoje. 11 horas da manhã, nos canais do Opera Mundi, no YouTube, no Facebook e no Twitter. Sobre a política de assinaturas solidárias. A gente aplica isso no Opera já há bastante tempo. O Opera já tem mais de 2.000 assinantes solidários e querendo crescer. A assinatura solidária é a mobilização de quem apoia a imprensa independente, que apoia o Opera, que apoia o 247, que apoia outros veículos. É a mobilização desses apoiadores da imprensa independente para que esses meios possam se sustentar e crescer. Não vão ter nada em troca. O assinante solidário não está comprando uma mercadoria, ele não está comprando um produto, ele não está comprando um serviço. Ele está, a partir de um pequeno recurso mensal, ajudando a manter a imprensa independente, por uma questão política, por uma questão ideológica, por uma questão moral, por uma questão democrática. É uma mobilização da base democrática da sociedade para que esses meios possam existir. É basicamente isso. Então, é um valor pequeno mesmo. No caso do Opera, é um valor que vai, se não me engano, de 20 a 100 reais por mês, e que garante a sustentação do Opera, como vai garantir a ampliação do 247 e de outros veículos. Muito bom, Breno, muito bom, porque cada vez mais a mídia independente vai ficar suscetível à manipulação de algoritmos, né, aos ataques da extrema-direita. Então, acho que é muito importante consolidar um modelo de financiamento ancorado nas assinaturas. Breno, queria te agradecer muito. Aí eu tenho emendado agora os programas, já daqui a pouco já vai chegar a Tereza Cruvinel, o Paulo Emílio,
e a gente vai seguindo em frente aqui com a nossa programação. Muito bom receber você aqui hoje. Até a próxima semana, Léo. Valeu, Breno. Obrigado. Grande abraço.